Então, boa noite. Hoje a gente começar a aula continuando a passada. Na passada a gente falou dos últimos aspectos relacionados mais ao hardware, as peças, e sobre bits, bytes, como isso tudo se interliga. Hoje a gente vai começar a falar do software. E o primeiro software que a gente tem que lidar no nosso computador é o sistema operacional. É o Windows, é o Android, é o iOS, é o macOS. Por que ele é o primeiro software? O hardware, deixa eu desenhar aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha aba. Agora vai. Foi, beleza. Eu não estou conseguindo abrir aquele Jamboard, que é aquela tela que eu uso como quadro para vocês. Então, vou desenhar de novo aqui. Vou mostrar para vocês os principais componentes de hardware, que é a CPU, a memória RAM, o HD ou o SSD, não importa qual deles, e os dispositivos de entrada e saída. De qualquer maneira, então eles são a primeira camada que a gente utiliza no computador. Por que camada? Porque eles são a base, não no sentido de ser básico, no sentido de ser muito simples. Mas se você não tem um hardware que funciona, nada mais funciona. Se você não tem algo que é garantido pelo hardware, o funcionamento da máquina, por exemplo, nada mais funciona. Acima dele funciona software, que são os programas. O primeiro programa que existe é o sistema operacional. E ele tem esse nome porque ele é um sistema de software que coloca os outros em operação, que põe os outros em operação. Vocês já perceberam, por exemplo, que quando você vai ter um computador, ele não tem sistema operacional, ele não tem Windows, por exemplo, você tem que fazer o quê? Tem que formatar ele. Essa palavra formatar, a gente usa no português mais para deixar nas partes gráficas, por exemplo, formatar um texto, alterar a fonte, a disposição do texto. Formatar, no inglês, eles utilizam mais para organizar. Então, em inglês, você pode falar assim, eu vou formatar um negócio, formatar uma empresa, no sentido de definir o formato dele. E é isso que um software, que o sistema operacional, ele faz. Ele é o sistema por onde todos os outros sistemas vão executar. Então, ele é o primeiro sistema que um computador inicia, antes de começar a usar os outros programas. Por isso, quando você dá um boot no computador, ele é o primeiro sistema que aparece. Aparece aquela tela do Windows, no caso do Android, aparece aquele símbolozinho do Android. Desse software aqui, um pouquinho para o lado, tem sistema operacional. Tá, beleza, mas para que você tem um sistema operacional? Porque você simplesmente não tem as peças do computador que funcionam. Porque até antigamente isso era possível, porque os computadores eram muito mais simples. Então, aquelas imagens que eu mostrei, que vocês vão lembrar, que geralmente eram pessoas, mulheres geralmente, com alguns cabos, usando computadores que eram do tamanho de uma sala. Para que servia? Servia para uma coisa muito específica. Eles eram programados para um cálculo específico, no máximo, para um programa específico. Os computadores eles eram tão específicos na época que a IBM, que é uma das maiores empresas de software, uma das maiores empresas de informática hoje, isso na década de 40, mais ou menos, na década de 30, eles achavam que o mundo inteiro ia ter 2 ou 3 computadores, sem exagero nenhum. Então, você construir um computador naquela época era tão específico quanto construir uma usina nuclear hoje em dia. Com o tempo, isso mudou. Você não tem mais só um software, só um programa rodando. A gente liga o computador, aparecem diversos programas. Então, quando você liga o computador, você precisa de alguém para organizar isso aí, para operar o sistema. Antigamente eram pessoas, agora é um software. Essa tendência de substituir pessoas por programas, ela não é só atual, mas ela é urgente, toda hora isso acontece. Coloquei no AVA para vocês um vídeo do Atlas falando de como
os empregos estão sendo transformados em sistemas. Antes eram empregos bem repetitivos. Então, vocês já nasceram numa época que já existia caixa eletrônico. Porque para a gente um caixa, para a gente não, a galera mais velha que eu, um caixa de supermercado ou um caixa de banco é o melhor exemplo. Ele era uma pessoa que faz determinado serviço. Hoje em dia a gente tem isso. Só que vocês podem ver que vocês têm muito mais caixas eletrônicos do que caixas de banco pessoais. Né? Infelizmente, geralmente o que faz ter mais filas. Isso vai aumentar mais ainda. Eu estou em Linhares agora, já tem alguns supermercados aqui que já tem caixas eletrônicos de supermercado. Então não tem ninguém ali. Você pega seus produtos, passa e vai embora. Tem algumas empresas dos Estados Unidos, tem uma empresa dos Estados Unidos, se eu não me engano, que isso está mais extremo ainda. Você não tem nenhum caixa como local para você passar as compras no supermercado. A porta do supermercado, do mercado, na verdade, já é esse caixa. Então, você entra numa loja, pega um produto, sai, e aquilo ali já debita automaticamente na sua conta. Quero ver isso acontecer no Brasil. Tomara que aconteça. Mas você vê como é que as pessoas estão sendo substituídas dos programas. Um dos primeiros programas que foi fazer isso é o sistema operacional. É o seu Windows, o seu Android, o iOS. Ele é o sistema de base. Quando ele dá o boot, é ele que inicia o seu computador. A gente fala boot, mas a gente não para pensar o que é o boot. Boot em inglês é bota. A gente fala dar o boot no computador, é que a gente usa uma simplificação da palavra em inglês. Boot vem de bootstrapping. Bootstrapping, quem já usou bota na roça, principalmente aquelas botas mais antigas, vocês já viram que algumas botas têm uma alça de couro, geralmente, na parte de trás? Para você calçar ela, você puxa a alça. O boot, ele é isso. Bootstrapping, o boot é você calçar as botas no sentido de você iniciar alguma coisa. No final, no começo, no início de iniciar essa caminhada, iniciar o trabalho. O boot é isso. O boot é basicamente você colocar o sistema operacional para rodar, para executar. Depois que o sistema operacional estiver executando, todos os outros sistemas ou software aplicativos, que a gente chama, podem ser executados. É o pontapé inicial. Excelente, não tinha pensado nisso, é verdade. Pontapé inicial. Que combina tá com boot. Boot é bota, ou pontapé. Boa ideia. Quem falou isso? Exatamente. André. Show. Eu tinha pensado nisso. Mas é verdade, esse pontapé inicial. Podia ter usado essa expressão que é melhor. Né? Bom, os softwares aplicativos ou apps, a gente usa geralmente apps para aplicativos móveis, né? Está no smartphone, ou aplicativos, a gente usa só aplicativos para os softwares dos computadores. Depois que o sistema operacional iniciou, eles conseguem utilizar. Por isso que a gente não consegue usar um computador sem formatar ele. Formatar é basicamente instalar uma versão do sistema operacional. Então, um tempo atrás, geralmente quando a gente formatava, a gente apagava tudo do computador. Quando a gente manda formatar, é bom a gente ter um backup, porque a gente não sabe o técnico que vai fazer isso, essa besteira de apagar tudo, mas a ideia não é apagar. Bom, a partir do momento que você tem um sistema operacional, os sistemas operacionais modernos executam esses aplicativos e executam esses aplicativos de que maneira? Em paralelo. A gente chama isso de multitarefa ou multitasking. A gente não para pensar, mas a gente sempre tem vários programas rodando no nosso computador. Nos aplicativos para o celular, no notebook, no desktop. Até um tempo atrás não era isso. Cada aplicativo rodava de uma maneira. De qualquer maneira, quando eles executam, eles seguem uma lógica. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu parar a exibição aqui. Compartilhar minha tela. Só um minuto.
Beleza. Vocês estão vendo toda a minha tela agora. Então, olha, quando eu executo um aplicativo, o computador, você basicamente manda uma daquelas instruções que eu falei, que podem ser de 32 por 64 bits, de acordo com a sua arquitetura do computador. Geralmente, a gente tem de 64, tanto para smartphones como para computadores. Digamos que eu vou abrir o Writer, por exemplo, o LibreOffice Writer. Se eu clicar aqui, o computador vai fazer o quê? Eu estou usando o mouse, que é um dispositivo de entrada e saída, um dispositivo de entrada, no caso. Clico uma vez, o computador vai lá, a CPU recebe essa instrução, que é para abrir esse programa, vai lá no meu HD ou no meu SSD, pega esses arquivos, coloca na memória RAM e começa a executar. Beleza, ele abriu. Quando o LibreOffice abriu aqui para mim, ele está na minha memória RAM e na minha CPU, executando elas. Se eu clicar em fechar aqui, ele libera ele da memória RAM. Minha memória RAM para de ficar tão cheia. Eu consigo ver isso facilmente se eu apertar Ctrl e Del aqui no gerenciador de tarefas. Aqui, ó, tem todos os meus aplicativos rodando. Então, Google Chrome, meu Kaspersky, que é o meu antivírus, não tem o LibreOffice Writer. Quando eu venho aqui no Writer, clico, ele vai aparecer aqui. Ó. Percebam que ele demorou menos tempo, porque ele utilizou aquele mecanismo de cache, que eu falei na aula passada. Ele apareceu aqui, ó, LibreOffice. Está usando quase nada da minha CPU, quase nada da minha deixa eu mostrar isso para vocês. 0,1% da minha CPU, zero praticamente. Quase nada da memória RAM, quase nada do meu disco. Por quê? Porque já está carregado. Se eu pegar o Writer e começar a fazer alguma tarefa maior nele, ele vai começar a usar mais a minha CPU e mais a minha memória. Se eu começar a salvar algum arquivo, por exemplo, no meu HD, ele vai começar a ocupar mais o disco. Se eu começar a transmitir alguns arquivos pela rede, ele vai começar a usar mais a rede. Então, vamos dar esse exemplo aqui. Ó. Esse primeiro é o Google Chrome. O Google Chrome ele é muito guloso em relação à memória RAM. Eu tenho 8 GB de memória RAM e ele está ocupando aqui, ó, 1,5 GB, mais ou menos. Quase não está ocupando o disco, mas na minha rede ele está ocupando. Nada mais normal do que fazer isso aí. Afinal, ele é um navegador da internet e está usando uma quantidade boa da minha CPU. Para eu mostrar para vocês em mais detalhes, ó, então, se eu mostrar aqui o Writer, eu consigo clicar no botão direito, clicar aqui em abrir local do arquivo. Quando eu clicar aqui em abrir local do arquivo, ele vai mostrar aonde no meu HD está o Writer. Está aqui, ó. Se eu conseguir, se eu olhar aqui, deixa eu mostrar a lupa de novo. Está dentro do meu C2 pontos. O meu C2 pontos, ele é o meu SSD, por isso que ele abriu tão rápido. E dentro dessa pasta, dessas subpastas aqui, até chegar no LibreOffice. Um detalhe, isso aqui, essa subpasta, ela é só um atalho. Ó. Vocês podem ver que ele tem esse símbolozinho no canto inferior esquerdo, que é um atalho que não é o arquivo em si, não é o executável em si, mas ele aponta para ele. Mas o que para a gente aqui é interessante é saber que isso aqui está no HD, passou para a memória RAM, e assim que eu fechar ele, ele libera a minha memória RAM. Então, eu não consegui abrir aqui aquele slide que eu mostrei para vocês na aula passada, mas eu consegui do técnico, que tem uma imagem parecida. Então, quando você clica no LibreOffice Writer ou qualquer outro tipo de programa, ele busca ele lá no HD, coloca na memória RAM e executa na CPU. Ele fica ocupando a memória RAM e a CPU enquanto você estiver utilizando ele. Quanto mais você utilizar ele, mais CPU ele vai utilizar. Quanto maior for o programa, no caso do Chrome aqui, por exemplo, quanto mais abas eu abrir, se eu começar a abrir vários vídeos do YouTube aqui,
mais CPU ele vai ocupar e mais memória RAM ele vai ocupar. Vai ocupar tanto do HD? Não, ele não está salvando nada. Agora, se eu começar a salvar esses vídeos do YouTube, por exemplo, no meu computador, aí ele vai ocupar mais o HD. Então, esse passo a passo é interessante para quê? E o gerenciador de tarefas que eu mostrei, ó, que a gente aperta Ctrl Alt Del, aparece aqui a opção de gerenciador de tarefas, que é esse aqui. Ele é interessante para quê? Para a gente, ele é interessante, nesse caso, para saber como melhorar o desempenho do nosso computador. Então, aqui na aba, ó, tem aqui a aba Processos, ele já mostra quanto de CPU está sendo utilizado, quanto de memória, quanto de disco e quanto de rede. Vocês vão ver que a CPU está sendo utilizada 1/3 dela, mais ou menos, o desempenho dela, mas a memória RAM toda, quase, está sendo tomada pelo Google Chrome. É normal, o Google Chrome ele ocupa bastante memória RAM. A gente consegue vir aqui no desempenho também e ver o desempenho do computador como um todo. A CPU, ela teve esse pico de atividade, provavelmente quando eu abri o Chrome. A memória também, ó, tá 85%. O Chrome está usando quase tudo. Professor? Pode falar, por favor. Desculpa, travou a tela aqui, aí você está mostrando outra coisa, não sei, eu não estou conseguindo acompanhar, não sei para as outras pessoas. Então deixa eu tentar de novo aqui. Eu vou mostrar de novo aqui, minha janela. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar só meu gerenciador de tarefas, que talvez apareça melhor para vocês. Vocês estão vendo? Estou vendo. Show. Beleza. Gerenciador de tarefas. Quando você aperta Ctrl Alt Del e seleciona o gerenciador de tarefas, ele mostra todos esses aplicativos que estão no seu computador. Aqui, ó, podem ver que o Chrome está pegando 17%, 14% mais ou menos da CPU, no total de 30%. Então, a CPU está bem parada, a minha memória RAM nem tanto, eu tenho 8 GB de memória RAM. O Chrome está pegando 1/4 mais ou menos, disco quase não pega nada, e a rede está pegando um pouquinho, porque o Chrome é um navegador da internet, então ele está usando a internet. Aqui na CPU está mostrando um gráfico de utilização dela. Memória, o disco. Percebam que ele divide em dois tipos aqui, ó. Eu tenho um SSD no C2 pontos e um HD normal no D2 pontos. Ambos quase não estão sendo utilizados e o Wi-Fi está mostrando aqui. A GPU, eu tenho duas placas de vídeo, uma que é integrada e uma que não é integrada. Essa integrada, quando tem uma placa de vídeo integrada, na verdade é que você não tem placa de vídeo, a sua CPU é utilizada como se fosse uma GPU, então ela é bem fraquinha. E aqui é uma placa de vídeo que não é integrada. Eu tenho uma GTX 1660 Ti, quase não está sendo utilizado. Isso aqui varia bastante de acordo com o programa. Então, se eu começar, por exemplo, a utilizar um software antivírus. Se eu começar, deixa eu ver se eu consigo passar um antivírus aqui agora para vocês verem. O antivírus, ele é um software que faz o quê? Ele busca vírus principalmente nos seus HDs. Então, eu vou começar a utilização do antivírus aqui agora. E, ó, o meu SSD começou a ter bastante utilização. Está pouquinho até. O antivírus não está gastando tanto dele. Está 15%, 7%. O fato é que aumentar a utilização dele, porque um software antivírus ele procura vírus nos seus arquivos. Já que os arquivos ficam no HD ou no SSD, ele está sendo mais utilizado, utilizado aqui. Se eu fizer uma verificação mais completa, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, o meu HD vai ficar mais utilizado, ó, normalmente. De fato, ó, o meu SSD está 40%, 20%, então ele está utilizando mais aqui. Para que serve isso aqui na prática? Para você saber qual parte do seu computador está lenta. Então, você consegue ver aqui nessa parte, nessa aba de desempenho, se você precisa, por exemplo, melhorar a sua CPU, aumentar a sua memória RAM, trocar o seu HD e por aí vai. Vocês olhando aqui, ó, do jeito que está agora, o que vocês acham que
no meu computador, o que vocês trocariam? Que tipo de upgrade vocês fariam? Vocês trocariam uma CPU? Claro, se fosse possível. Vocês colocariam mais memória? Vocês colocariam um disco rígido mais rápido? O que vocês acham? Olha, antes que você me responda, eu acabei de pausar o antivírus e o meu HD, que estava sendo super utilizado, parou de ser super utilizado. Não estou usando quase nada. Então, digamos essa situação normal de navegar na internet. O que é que está mais sendo utilizado aqui no meu computador? O atalho do teclado é Ctrl, que é esse CTRL, é esse botão que fica no canto inferior esquerdo do seu teclado. Depois, 2 ou 3 botões para a direita, você tem o Alt, que é o ALT. E o outro botão final é o Delete ou Del, varia de acordo com o teclado. Ele fica na parte, no canto superior direito, mais ou menos. Ele é o quinto botão da direita para a esquerda no canto superior direito. A Yara falou muito bem, o HD, mas era naquele caso específico do meu antivírus. Quando o meu antivírus liga, vou iniciar ele de novo. Liguei ele. O meu HD vai começar a ser mais utilizado. Está usando um pouco o HD, mas começou a utilizar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Começou a ser um pouquinho mais utilizado. No caso do antivírus, se eu quisesse ter que o antivírus passasse de um jeito mais rápido, de fato a área está certa. Eu teria que trocar meu HD. Agora eu vou interromper o meu antivírus aqui. Mas podem olhar que agora no meu computador praticamente está só o Chrome ligado. E vocês podem ver que a CPU está em 30% mais ou menos, entre 30% e 40%, mas o que está pior é a minha memória RAM. Ela está sempre 85%. Então, se eu quisesse deixar minha navegação na internet, nesse caso, já que a minha internet é bem rápida, ela quase não está sendo utilizada. Aqui no Wi-Fi, quase não está sendo utilizada. Então, o que está sendo mais utilizado é a minha memória RAM. Ela é o meu gargalo. A gente chama de gargalo como essa parte de um sistema que está mais lento, né? A memória RAM, se eu quisesse ter um desempenho melhor, eu poderia aumentar a memória RAM. Pois é, Yara, eu poderia trocar o antivírus, mas não adiantaria muito, porque no final das contas, o antivírus ele é feito para vasculhar sua memória RAM, só que principalmente vasculhar o seu HD. Então, quando ele é utilizado, ele gasta mais do HD mesmo. Uma coisa que afeta muito, mas muito mesmo, o desempenho num boot, quando você inicia o computador, é trocar o HD por um SSD. Um SSD ele é muito mais rápido. Então, o seu boot, como o boot é basicamente pegar o sistema operacional que está gravado no HD ou no SSD para a memória RAM, quando você troca de HD para SSD, a velocidade fica muito mais rápida mesmo. Mas eu poderia ter outros casos. Eu poderia, por exemplo, iniciar um jogo aqui para vocês e mostrar lá no gerenciador de tarefas que a minha GPU, que é a minha placa de gráfica, ficaria muito mais sobrecarregada, principalmente com jogos mais pesados. Então, isso mostraria que eu poderia, por exemplo, trocar minha placa de vídeo e por aí vai. O importante disso é que como perceber o que está sendo gargalo, o que está deixando o seu computador mais lento ou mais rápido. Vocês vão ter que lidar isso aí na vida de vocês o tempo inteiro. O computador de vocês pode se tornar mais lento e vocês têm que ter essa habilidade de descobrir. Com o gerenciador de tarefas, executando o programa que você quer executar e olhando ali nele, naqueles gráficos, o que deixa mais rápido, o que deixa mais lento, vocês conseguem perceber isso de um jeito bem fácil, assim. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Esses softwares que na hora de você escolher o sistema operacional, também faz uma diferença. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho hardware. Digamos que o hardware esteja funcionando bem. O software, principalmente o sistema operacional, ele vai fazer essa diferença
entre os seus outros aplicativos rodarem mais rápido ou menos rápido. Então, não sei qual é o sistema operacional que vocês têm no notebook de vocês ou no desktop. Pode ter algumas pessoas com Windows 10, algumas pessoas com Windows 7, e algumas pessoas podem ter migrado do Windows 7 para o Windows 10, ou no futuro vão migrar, sei lá, do Windows 10 para o Windows 11, e vão perceber que o sistema de vocês ficou mais lento. Por quê? Porque não adianta você ter um hardware bom, se o sistema operacional ele fica mais lento. Então, a gente consegue perceber isso bem quando a gente está em um computador, no mesmo hardware, no mesmo smartphone, por exemplo. Você atualizou seu Android e, de repente, o seu Android começou a ficar mais lento, seu celular começou a ficar mais lento. Por quê? O hardware está o mesmo. Nada mudou. O que mudou foi o seu sistema operacional. É o quê? Então, as peças continuam a mesma, mas essa atualização deixou ele mais lento. Por que isso? Por que essa fica mais lento? Quando você atualiza o seu sistema operacional, geralmente ele coloca... Boa parte das atualizações, elas são de segurança. Então, o seu fabricante, a Microsoft, quando tem um Windows, por exemplo, ou o Android, quando tem a Samsung, por exemplo, se você tem um celular Samsung, ela atualiza o Android porque descobriram alguma falha de segurança e querem corrigir essa falha. Só que às vezes essa falha acaba deixando o seu celular mais lento. Às vezes é o caso também da obsolescência programada, que é o quê? São fabricantes que tornam o produto deles mais lento, ou que estraguem mais rápido, ou que quebrem mais rápido, para você comprar um novo. Isso aí é bem comum em qualquer tipo de sistema operacional, tanto para smartphones como para notebooks. No caso de notebooks, a gente tem maior escolha para qual sistema operacional comprar. Um smartphone Android, por exemplo, você tem um Samsung, um S10. Você não tem opção de qual sistema operacional instalar nele. Você não tem como instalar o sistema operacional da Apple, o iOS, por exemplo. Ele é um Android e acabou. Já para notebook, desktop, você pode instalar o Windows 7, o Windows XP, se você tiver um computador muito velho, o Windows 10. Só que vocês têm que ver um fator principal na hora de instalar. Isso vocês não podem esquecer nunca, que é aquela arquitetura que eu falei. Se o seu computador é 32 ou 64 bits. A grande maioria dos computadores é 64 bits, mas ainda assim vocês têm que prestar atenção nisso. Você só consegue instalar um sistema operacional de 32 bits em um computador de 32 bits e um sistema operacional de 64 bits em um computador de 64 bits. Porque a arquitetura deles é diferente. Então, você vai baixar um Windows, por exemplo, a sua máquina. A primeira coisa que você tem que saber é, se a sua máquina é de 64 bits, baixar um de 64 bits. Já as versões dos sistemas operacionais, elas variam muito. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui. Um canal chamado Data is Beautiful, que é dados são lindos. Ele é bem interessante porque ele mostra a variação do market share, que é da divisão do mercado entre os diversos sistemas operacionais. Esse canal ele tem diversos tipos de análise com o tempo. Essa aqui é só um exemplo. Esse vídeo aqui mostra entre 2003 e 2019. Ele não é tão atualizado, porque 2 anos na informática é uma vida, mas ainda assim ele é bem interessante. Então vocês vão ver como os sistemas operacionais da Microsoft, que eram o Windows XP, o Windows 2000, depois o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10, eles sempre dominaram. Vai ter alguns outros, como o Linux, que eu vou falar mais dele daqui a pouquinho, e o macOS da Apple. Então, vou dar um play aqui. Eu tirei o áudio para não dar microfonia para vocês. Vou começar o vídeo aqui. Ele está mais acelerado. Ó. Perceba que o XP reinou durante muito tempo. Vou pausar aqui. O Windows 2000 tinha essa fatiazinha de mercado porque ele é um sistema operacional para servidores. O Windows Vista foi lançado, ó, mas ele nunca chegou perto do Windows XP.
Isso é comum com os sistemas operacionais da Microsoft. Geralmente a gente brinca que uma versão é boa e a outra é ruim. É como se a versão fosse real e a outra de testes. E, ó, eles lançaram o XP, que reinou durante muito tempo, lançaram o Windows Vista, foi muito criticado, lançaram a próxima versão, que é uma versão muito boa, que é o Windows 7, e ele tomou o lugar do XP. Ó, tomou o lugar do XP, as pessoas migraram do Windows XP para o Windows 7. O Linux sempre ficou aqui com uma fatia pequena, era principalmente com servidores, então ele competia com o Windows 2000 e com desenvolvedores também. A galera que mexe com informática mais a fundo gosta. Eu já usei muito Linux, parei. A Microsoft lançou o Windows 8, mas como eu disse, é sempre uma versão ruim, depois outra boa. Ele não chegou nem perto de ganhar do Windows 7. O macOS, vocês veem o auge da Apple aqui. Mas logo depois do lançamento do Windows 10, ele sobrepôs o Windows 7. Então, provavelmente, a próxima versão, seguindo essa tradição do Windows, vai ser ruim, porque é sempre assim, uma versão boa, uma versão ruim. Então, minha dica de profissional, não atualize para a próxima versão, porque geralmente não dá certo, só dá problema, a não ser que muita gente esteja falando muito bem dele, então, às vezes, vale a pena. Mas, ó, é interessante esse slide, porque ele dá um overview, ele dá uma visão geral desses sistemas operacionais. Pode falar, Yara. Eu acho que uma das coisas que faz a Apple perder lugar nesse mercado é o custo elevado. Porque o que eu vejo assim na internet de opiniões e reviews, a maioria fala muito bem do sistema, mas o custo é muito alto. Exatamente. O custo é muito alto. Os sistemas da Apple, eles sempre foram não foram de nicho, mas eles são um pouco de nicho. Por que isso? Porque eles são com um público que está disposto a gastar mais mesmo. O iPhone, ele sempre foi focado nisso aí, num público com mais qualidade. E, de fato, ele tem mais qualidade. Vocês podem perceber que aquele iPhone que foi lançado, que era o iPhone mais barato, o iPhone SE, não foi? Esqueci qual foi o iPhone. Ele não fez tanto sucesso porque as pessoas querem ter um iPhone, algo realmente de qualidade superior. Por que isso, do ponto de vista técnico? Porque realmente ele era melhor, tanto o iPhone como os outros aplicativos. Porque, diferente dos sistemas operacionais normais, por exemplo, um sistema operacional normal, o Windows, ele é feito para rodar em praticamente qualquer computador. Qualquer pessoa que invente de criar um computador provavelmente vai ter suporte do Windows. A Apple não. Ela tem um hardware muito específico, com um sistema operacional muito específico, com aplicativos muito específicos para rodar ali. Então, com tanta especificidade hoje, acho que está certo, não sei. Mas sendo tão específico, você consegue garantir uma qualidade técnica maior. É como se você fosse ver, por exemplo, carros populares para carro de nicho. Então, uma Ferrari, por exemplo, você não vai... Se você tiver uma Ferrari, você não consegue consertar ela em qualquer local. E não precisa nem ir longe. Para, sei lá, bicicletas mais caras. Você tem uma bicicleta de 30, 40 mil reais, essas mountain bikes, são super caras. Você não vai em qualquer mecânico de bicicleta que consegue alterar. Porque as peças dele, a mecânica é muito específica. E a qualidade dela é essa mesmo. E você tem razão, Yara. Ela é mais de início porque o preço dela, o custo dela é mais caro. Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês conseguem instalar um macOS em outros computadores que não sejam Macs. Eles chamam isso de Hackintosh. Eu vou escrever no chat aqui. Hackintosh. É uma mistura de hack, que apesar do Brasil a gente achar que hack é uma coisa ruim, é um bandido, geralmente, hack no sentido em inglês, tem um sentido bom, que é você conseguir fazer coisas legais.
Seria uma gambiarra do bem. Seria um Macintosh hackeado. Você consegue comprar algumas peças e instalar um macOS ali. Só que a Apple processou tantas pessoas que faziam isso que apagou um pouco isso. Então, Anthony, esse é o motivo. Não é que um é bom, o outro é ruim, mas que ele é muito específico, ele tem peças muito que se encaixam muito bem. Muitas vezes vocês vão comparar, por exemplo, o hardware. Deixa eu mostrar aqui. Vocês vão comparar o hardware de um iPhone. Sei lá, pegar o último iPhone, o iPhone Pro, com um software, um aplicativo, um celular da Samsung, deve ser o que é, o S20, S21. O hardware, muitas vezes, do iPhone, ele é pior do que o da concorrência, da LG, da Samsung. Só que ele é tão específico, as peças dele estão tão bem encaixadas, que você consegue fazer que o desempenho dele seja melhor. É a mesma coisa desse que eu dei para, por exemplo, para carro. Você um carro da melhor qualidade, um carro aí de $500 mil, você não vai usar qualquer óleo desses que tem aí em qualquer posto. Ele tem um sistema com componentes mais específicos, né? Por isso que ele é mais caro mesmo. E como a Yara falou, um dos motivos que ele tem uma fatia de mercado menor é por causa desse custo mais elevado mesmo. Bom, nesses sistemas que a gente tem, eles têm essas diferentes versões deles para o Windows atual. Deixa eu mostrar aqui. A Microsoft, ela que é a dona do Windows. Por curiosidade, o Windows quer dizer janelas, porque antes todos os computadores eram só uma tela preta que você digitava comandos. O Windows ele tem essa ideia de janelas, como você abre um programa, ele tem sempre aquela barrinha, tracinho lá no canto para minimizar, aquele quadrado para você maximizar ou desmaximizar, ou aquele X, essas janelas que são a lógica do Windows que estão aí até hoje. Coincidência, o criador dele é o Bill Gates, que quer dizer portais. Ele tem o Windows, atualmente a versão 10, ele tem duas versões, Home e a Pro. A Home quer dizer casa em inglês, que é para usuários domésticos. E a Pro para usuários corporativos. Então, a Home é para gente, para usuários comuns ou micro e pequenas empresas, menos em empresas, só que micro e pequenas você não vai ver ela de usuários corporativos, porque o Windows Pro, ele tem algumas características que o Windows Home não tem. O desempenho vai ser praticamente o mesmo, o Home é um pouquinho mais rápido, mas um pouquinho. Ambos vão ter o Windows Defender, que é o antivírus que já vem na Microsoft, o Firewall, que é uma barreira de fogo em inglês, mas é uma muralha entre o seu computador e a internet para não deixar ele ser invadido. Eu vou falar isso mais detalhes na aula de segurança. Tem funções de economia de energia e outras coisas. O que diferencia o Pro do Home é algumas coisas que são usadas só para empresas. Então, ele tem um gerenciamento de domínios de usuário. O que quer dizer? Numa empresa, idealmente, o correto não é você simplesmente ligar o seu computador na internet da empresa e ali funcionar e você ter acesso a todos os arquivos. Isso é uma falha de segurança tremenda, apesar de ser uma falha de segurança comum, infelizmente. O Windows Pro ele tem essa política para você configurar os usuários, então você configurou o usuário numa rede, ele consegue acessar de qualquer computador que você definir, você consegue ter área de trabalho remota, que é você acessar outros computadores que não sejam os seus, mas basicamente a gente consegue usar o Windows Home, eu acho que na maioria dos computadores que a gente tem. Esse é o carro-chefe da Microsoft.
Ele tem alguns outros, o Windows Server, mas é só para servidores, não é muito o caso. Tem uma alternativa chamada Linux, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Linux, ele é um software de código aberto e livre. O que quer dizer isso aqui? Só por curiosidade, eu vou mostrar para vocês como é que é feito um software. Um software, ele é um código-fonte, que você escreve numa linguagem, em vez de ser português ou inglês, é uma linguagem de programação. Vou dar um exemplo aqui. Vou escrever uma besteirinha aqui em C. Então, você faz assim, import... .c. Esse tempo no programa, então não sei se eu vou lembrar. Cabeça. .c, faz int main. Esse aqui é um programa que eu acabei de escrever. É o código-fonte de um programa que eu acabei de escrever, que não faz praticamente nada. Mas a ideia para vocês é vocês aprenderem que tem um código-fonte e isso aqui a gente se transforma em um programa. O Linux, o Windows, ele tem um código-fonte, só que a Microsoft esconde esse código a 7 chaves. Por quê? Através desse código-fonte, é uma receita para criar o Windows. É como se fosse a Coca-Cola. A Coca-Cola nunca vai contar qual é a receita de Coca-Cola, porque outra pessoa vai lá e copia. É a mesma coisa da Microsoft. Ela esconde o código-fonte dela. O Linux, que foi inventado por um cara chamado Linus Torvalds, é um finlandês, ele é de código aberto. Então, ele criou o código-fonte dele, criou o Linux, e espalhou para a comunidade. Falou, pessoal, esse aqui é o código-fonte do meu sistema operacional, e foi eu que fiz. Além disso, ele falou, olha, esse sistema é livre. Então, vocês podem pegar esse código-fonte e fazer o que vocês quiserem. Vocês podem utilizar ele para o que vocês quiserem. Então, essa liberdade te dá a oportunidade de alterar ele para o que você quiser. Então, as pessoas usam como isso? Ao invés de ter versões igual o Windows tem, Home Pro, o Linux tem distribuições. Por exemplo, tem uma chamada Ubuntu ou tem o Debian. Tem milhares de distribuições. Então, essas distribuições são versões do Linux, né? Mas, do nosso ponto de vista, ele não é tão útil porque a gente não utiliza. São mais desenvolvedores ou pessoas que trabalham diretamente com informática, com servidores que utilizam. Mas uma coisa muito interessante dele é que ele abriu o mercado ele popularizou essa história de código-fonte. Então, um exemplo. O navegador aqui que algumas pessoas utilizam, o Firefox, o nome completo dele é Mozilla Firefox. Por quê? Ele é o neto de um outro navegador, que foi um dos primeiros navegadores, que era o Mozilla. Na época que a internet começou a bombar, ele era o líder. A Microsoft fez o quê? Começou a lançar o Windows com o Internet Explorer já instalado, o que é bem normal hoje em dia. Tomou um processo por causa de monopólio, porque ele estava monopolizando duas áreas da informática, a de sistemas operacionais e de navegadores. No final, ganhou esse processo. Mas isso fez com que o Mozilla quebrasse, a empresa quebrasse, e falou, quer saber? Vamos liberar o código. Liberaram o código, algumas pessoas utilizaram, e tanto é que a gente tem o Firefox hoje, que é um excelente navegador. Vocês conseguem ver isso aí naquele filme da Netflix, o Código Bill Gates, mostra como é que o Bill Gates ficou triste com o processo. Tadinho, só é bilionário, não deve ficar muito triste. E tem um filme não tão legal chamado Piratas do Vale do Silício. Mostra a história da Microsoft com a Apple, o Steve Jobs, o Bill Gates, como um acusou o outro de roubar a ideia do outro. É interessante. O filme não é tão bem feito, é um filme velho, mas é legal você conhecer essa história
de como eles foram feitos. O Anthony perguntou se os PCs do IFES utilizam Linux. Não, a gente tem um Windows e acho que outros campi utilizam Linux, principalmente os campos mais relacionados à informática. Mas o interessante do Linux, por ele ter código aberto, ele permitiu a criação do Android. O Android ele é criado com base no Linux. Então, ó, lembra que eu falei aqui que você tem um hardware, você tem um software, e esse sistema operacional deixa os outros aplicativos? Então, o Android ele entra aqui no meio. Ó. Ele é um sistema operacional, mas nem tanto. Ele roda o Linux nele e em cima dele roda o Android. Ele permite você ter esses outros aplicativos rodando. Só que o Android ele já é para um outro nicho, né? Enquanto o Windows e o Linux eles são para desktops ou notebooks, o Android é mobile, ele compete nesse caso com o iOS da Apple. O iOS também ele é fechado. E tem uns tipos de software especiais que eles rodam aqui acima do sistema operacional. São chamados drivers. O inglês vem de motoristas. Mas por que motoristas? Seguinte, toda peça que vocês vão utilizar no computador de vocês, do mouse até uma impressora, até uma placa de vídeo, toda ela não se comunica automaticamente com a CPU e com a memória RAM e com o HD. Lembra aquela imagem que eu mostrei? Era CPU, memória RAM, HD e os dispositivos de entrada e saída. Esse dispositivo de entrada e saída, como o mouse, como o teclado, você já percebeu que quando você coloca um mouse diferente, às vezes, no seu computador, aparece uma notificação no Windows falando assim, foi encontrado um novo hardware, estamos configurando ele? Ou quando você coloca uma impressora também, o que ele está fazendo? É o Windows instalando automaticamente esse driver. Os drivers são programas especiais que fazem o sistema operacional conversar com esse hardware, né? Por que isso é necessário? Porque vocês imaginam quantos milhões de tipos de mouse existem e impressoras? Não tem como o sistema operacional saber utilizar todos esse tipo de hardware. Então, eles criaram esse tipo de drivers, esse tipo de sistema de softwares especiais para utilizarem. Eles são tão especiais que, às vezes, quando você instala ele, vocês já perceberam que, às vezes, o Windows manda você reiniciar a sua máquina por causa disso. Vou mostrar aqui uma aba para vocês. Uma dica para caso vocês queiram... Então, caso vocês queiram procurar esses drivers. Então, vocês podem procurar aqui, drivers, é o G3-3590, que é o meu notebook. Quando você procura no Google, se você colocar drivers e o modelo do seu computador, você acha facilmente, principalmente para essas melhores marcas, né? Então, aqui o meu é um Dell G3-3590. Professor, eu não sei qual é a marca do meu notebook. Você consegue ver numa etiqueta que está na parte de baixo do seu notebook. Vai ter geralmente a marca, no caso aqui, Dell, o modelo e o submodelo dele. Você procurando, você vai achar geralmente uma página de suporte. Tem desde visão geral, diagnósticos e tal. A Dell é uma marca boa, porque ela mantém bastante isso aqui. Você consegue ver aqui se há atualizações desses drives automaticamente, ou você pode procurar. Quando você for procurar, percebam como a diferença do seu sistema operacional muda. Todos são 64 bits, mas eu já tenho aqui um Ubuntu, que é umas versões do Linux. E tem meu Windows aqui. Eu posso procurar todas, mas digamos que eu esteja com um problema na minha placa de vídeo. Posso procurar por placa de vídeo e aqui, tem da minha placa de vídeo aquela que eu mostrei para vocês, a minha GPU, que é aquela 1660, ou aquela placa de vídeo que já vem dentro da minha CPU. Eu atualizando, vai garantir que a minha placa de vídeo vai estar mais nova. Isso não faz tanta diferença, por exemplo, no mouse. É muito difícil ter um mouse que você conecta no computador e dá problema. Mas para sistemas que são mais avançados,
por exemplo, uma placa de vídeo, faz total diferença, principalmente no desempenho. A Yara falou, isso também é válido para quando colocarmos o celular conectado no computador com USB. Também é válido. O que os celulares, os mais novos, geralmente eles fazem? Eles vêm com o driver dentro do próprio celular. Então, quando você coloca no modo USB, o computador, o Windows já sabe que tem que procurar dentro do seu celular o driver daquele celular, entendeu? E vocês já perceberam mais quando se conecta o celular no seu computador, o celular pergunta qual é o modo que ele quer aparecer para o computador. Então, às vezes, você pode configurar ele para carregar seu celular. Tem alguns celulares agora, inclusive, que fazem o contrário. Você consegue tirar a energia do celular e mandar para outro local. Ou você quer só acessar os arquivos de mídia e por aí vai. Então, isso é válido também quando a gente coloca o celular no USB. Eu não mostrei para vocês ainda, mas eu uso o meu celular como câmera. Como é que eu faço isso? Tem um aplicativo chamado Droidcam, que eu instalo no meu celular, e eu tenho um cliente chamado Droidcam Cliente que eu instalo no meu notebook. Aí eu consigo usar o meu celular como webcam. Eu faço isso porque a câmera do celular ela é muito melhor do que a câmera de um notebook. Pode falar, Yara, por favor. Eu costumo ter muito problema com isso de conectar o celular no computador, porque às vezes eu quero passar uma foto ou enviar um vídeo, alguma coisa, e o computador, ele fica... Eu não sei se é o computador ou o celular que rejeita. Então, toda hora eu tenho que conectar novamente. Ah, é? Pode ser. Quando você conectar, preste atenção no seu celular. Se ele pergunta qual é o modo de conexão que você tem, então você pode, às vezes, conectar no modo USB, que você acessa algumas partes, você acessa geralmente todas as partes do seu celular, todas não, né? Quase todas. Para acessar todas, você tem um macetinho dentro do celular que você tem que entrar no modo desenvolvedor deles. Se vocês quiserem, outro dia a gente fala sobre isso. Ou você pode conectar no modo de fotos, né, para você pegar as fotos, mas dependendo do problema, se quiser, a gente pode ver uma aula hoje só para ver isso aí. Mas geralmente é por causa disso. Ou é que o seu notebook não está conectado na internet, aí quando você conecta o seu celular, ele tenta buscar o driver para poder acessar esse hardware novo, que é o seu celular. Como o seu computador não está na internet, ele não consegue pegar esse driver. Entendeu? E, Anthony, você falou sobre o Ndesk. O Ndesk é um software de conexão remota. Ele é muito bom, ele é bem rápido. E, basicamente, o que ele faz? Ele pega todos os dispositivos de entrada e saída do seu computador local, que você está usando para acessar o outro computador, que eu vou chamar de computador remoto, e pega todos os dispositivos de entrada e saída desse computador e replicam naquele lá. Então, é como se aquele computador de lá estivesse recebendo as informações do seu mouse e do seu teclado. Além disso, ele passa os dispositivos de saída, no caso, a tela do seu computador remoto, para o seu. Assim que você consegue ver ele. Esses programas, tem diversos outros, tem o TeamViewer, tem o da Microsoft, é o Remote... Área de trabalho remoto, em português. Ele também faz a mesma coisa. Eu tenho uma... Deixa eu mostrar para vocês aqui na minha mesa. Ó. Aqui sou eu. Deixa eu mostrar aqui. Beleza? Aqui é a minha cama. Esse aqui é o cabo USB que está ligado no meu computador. Ele entra nesse emaranhado que eu deixo escondido aqui atrás e gruda aqui. Esse aqui é o cabo da minha webcam, esse aqui é o cabo do meu suporte. Esse meu suporte aqui, deixa eu botar aqui, cabo de ponta cabeça, né? Eu tenho esse suporte aqui, conecto ele consegue tanto na vertical como na horizontal, eu deixo ele na horizontal, e eu tenho essa ring light aqui que eu consigo alterar a luminosidade. Percebam que o celular é tão melhor que ele altera o foco dele e as condições de luz de acordo com eu ligo ou não.
Por isso que eu utilizo, ele é bem melhor que a webcam. No caso, para mim, para a imagem ficar melhor para vocês, eu faço um esquema de 3 lâmpadas, que é essa ring light, essa outra câmera, essa outra lâmpada aqui, e a minha tela e a minha lâmpada normal do quarto. Não vou entrar em detalhes, tem uns vídeos legais da UFS ensinando isso aí, porque depois dos testes que eu fiz, eu percebi que a qualidade da imagem fica melhor. Então, olha, sem a minha ring light, esse meu lado aqui fica mais escuro, com ela fica melhor. Eu consigo alterar, dar mais profundidade para o vídeo. É um setupzinho, cara. Isso aqui me deu trabalho. Meus primeiros vídeos, vocês podem ver no canal, eu fazia na sala de jantar aqui de casa, e ficaram muito ruins, ficaram bem escuros. E eu também fazia uma sala escura com as camisas pretas, ficava só minha cabeça flutuando. Então, agora eu consigo deixar tudo mais claro com a camisa preta. Não sei se eu já contei isso para vocês, porque quando eu vou editar a aula, às vezes eu percebo que eu errei algumas coisas. Eu gravo de novo o vídeo, quando eu uso sempre a mesma camisa, parece que é sempre o mesmo vídeo. Não sei se vocês já viram isso no YouTube. Não dá para perceber, às vezes, que é mais de um dia que eu gravei. Entendeu? Às vezes dá para perceber que minha barba muda de um vídeo no meio do vídeo. Beleza? Mas é um setupzinho bom. Dá uma trabalheira, mas vale a pena. Dúvidas da aula de hoje? Tudo ok. Tudo ok? Beleza, então. Pessoal, então por hoje é só. Boa noite a vocês. Obrigado por mais uma aula. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Ô, professor, Oi. todas as informações que você passa na aula, você pega daquele livro que você colocou lá? Isso. Eu pego daquele livro, pego de alguns sites também que eu coloco para vocês, mas essas informações mais novas geralmente não estão no livro, porque realmente, não é que o livro seja ruim, mas é realmente difícil manter um livro de informática atualizado, sendo que toda hora tem uma novidade. Né? Mas se a gente quiser sentar um dia, por exemplo, para estudar, dá para pegar aquele livro, né? Dá sim. Né? Quando é alguma coisa assim mais específica, eu coloco uma referência de um site, por exemplo. Mas a base é aquele livro. Filé. Beleza? Falou, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima.